Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa live aqui. Hoje o tema será a lealdade processual. Lealdade processual. Pois não, o convidado especial de hoje é o professor Márcio Faria, pós-doutor em Direito Processual. Olá, quem está entrando, boa noite, Advocacia Concurso. Tudo bom, doutor? Vamos aguardar aqui professor Tom Michel, aguardar o professor Márcio Faria. Daqui a pouco o professor Márcio Faria nos brindará aqui sobre um tema lealdade processual. Então, vamos aguardar. Professor Márcio Faria. Vamos colocar aqui lealdade, fixar o tema. Lealdade processual. Fixado. Professor Márcio, parece que já está chegando aqui. Então, professor. Vamos ver se o professor Márcio Faria aqui enviou um convite para o professor. Então, aqui, como iniciar a nossa live, o tema lealdade processual. Boa noite, professor. Aqui já está tudo certo, podemos iniciar a nossa live. Aqui. Boa noite a todos, quem for entrando. Caso eu esqueça de cumprimentar alguém, mas sinto-se todos cumprimentados. É um grande prazer tê-los aqui. Professor Márcio, enviei um convite para o professor Márcio. Pois não, professor Márcio? Está tudo certo? Aqui. Tá. Sim. Pois não? Ah, tá. O professor Márcio está aqui. Pois não. Que agora o professor Márcio vai aqui. Olá. Pois não? Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, doutor Walter? Tudo tranquilo. É Tá me é ouvindo isso. bem? Tá tranquilo. Também tá me ouvindo? Sim, tá ótimo, tá. O Tá, som tá ótimo, a imagem também tá boa. tá boa, Que né? bom, que bom. Aqui, É. é claro, fica muito claro aqui, né? Porque hora eu tô Não, mas aqui, tá não, mas tá, tranquilo? tá dando bem para ver bem. Acho que o pessoal também tá acompanhando bem. Ah, então tá. Professor Márcio, então, inicialmente, né, quero dar meu boa noite e dizer que é um grande prazer tê-lo aqui. Professor Márcio é professor, advogado, né, e professor como dizíamos, de school, né, professor realmente, professor verdadeiro, Então, eu o Legal. acompanhei em várias lives, né? Eu o conheci nesse período de isolamento social, né? Porque o nosso isolamento, no caso, eu digo que eu faço a ponte rodoviária na ponte mesmo, literalmente, né? Entre a região dos Lagos, Saquarema e Santa Teresa, onde eu estou. Santa Teresa. Então é a ponte rodoviária, literalmente. Mas eu o conheci justamente no projeto de lives no Brasil inteiro, né? A qual o professor entrevistou, né? Dialogou com professores de todos os estados, não é isso, professor?
Exatamente. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está chegando aí, né? Boa noite que também o pessoal está me prestigiando. E, claro, eu não podia deixar de começar sem antes agradecer seu convite, né? A gente conseguiu marcar uma data, felizmente, conseguimos Foi encontrar, embora à distância, né? Remotamente. Mas fico tranquilo. muito feliz por seu convite. Eu também tenho acompanhado suas lives, muita informação importante para os colegas aí. Então, Muito sempre legal obrigado. participar do seu projeto. Pois é, esse projeto que eu fiz foi um projeto assim que o ano passado, quando, né, realmente eu percebi que as coisas iam demorar por algum tempo, né? Claro que eu não imaginava que fosse demorar tanto, né? Mas quando eu percebi que aquilo ia levar um tempo, nós estávamos aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu dou aulas, sem aulas, né? O período estava suspenso, e aí eu aproveitei aquele tempo que estava todo mundo em casa para poder fazer esse projeto e conversar com professores de todo o Brasil. Né? Então, eu escolhi um professor de cada estado, né, e fui percorrendo todos os estados até chegar lá no dia do professor, exatamente, no dia 11 de agosto. Foi uma live especial que eu fiz com o professor Leonardo Greco, que foi meu orientador, um Eu professor assisti, eu tive que essa já. oportunidade de assistir. É, essa E, live foi muito, muito especial para mim. inclusive, Foi uma live ele de duas criou um horas, né? perfil justamente para o seu projeto, para. Não foi isso? Exatamente, É. exatamente. Ele não tem rede social, né? O professor Greco é bem arredio para essas coisas, mas ele atendeu o meu convite. Eu nem Que honra, acreditei né? quando ele aceitou, né? É, com E certeza. para quem não teve essa oportunidade de assistir, todas essas lives do projeto, né? Tem o professor Fred G, tem o professor Alexandre Câmara, tem a professora Janaína lá do Ceará, tem o professor Daniel Butidia do Rio Grande do Sul, o professor Daniel Assunção Neves de São Paulo. Todas essas lives, elas estão lá no meu canal do YouTube, é o professor Márcio Faria. Quem quiser É. conhecer e assistir essas lives, todas elas estão lá, inclusive essa que você mencionou, a do personagem do Greco, né? São duas partes de uma hora. Ele contou a história da vida acadêmica dele toda. Foi muito legal, muito Foram emocionante. 2 horas, foram 2 lives. 2 horas, Exatamente. Eu exatamente. assistia até o. A gente, a gente É, tinha combinado de uma hora só, mas foi dando tempo, né, do Instagram. é, As pessoas começaram a mandar mensagem pedindo, pelo amor de Deus, para a gente continuar. E aí ele acabou aceitando, foi ótimo. é. Foram 2 horas Foi ótimo, de excelente. live, bem legal. É. Né? Que o E prof... foi bom para aproximar as pessoas, né? Todo mundo acabou conhecendo muita gente ali, né? Exatamente. Professor Leonardo Greco, eu estava folheando uma revista de processo, se eu não me engano, 96, 95. Ela está aqui. E daí ele estava falando justamente nessa nova perspectiva, né, do ordenamento, né? É. E O professor Greco ele tem lições assim, né? A tese de doutorado dele, Walter, salvo o melhor juiz, é de 1973. Então, quer dizer, nessa época a gente já estava começando e ele já estava lá escrevendo com muita força, muito é, poder acadêmico que ele tem, né? E 73? até hoje, felizmente, É, eu acho que é de 70, 73. E até é, hoje ele escreve, publica, né? Ele fala várias línguas. Realmente um professor fenomenal. ele é. E ele dá muito valor, ao qual eu também, né, professor Márcio também, a questão da advocacia, né, do advogado, da clínica, além Sim, da academia, né, da academia, exatamente. da advocacia, que tem a ver com o tema da nossa live de hoje, né, que na perspectiva Exatamente. pragmática. Professor, eu queria, para quem não conhece, que acho que a maioria aqui conhece, fazer uma apresentação do professor, porque realmente Claro, claro. eu tentei, no post que eu fiz, quase foi complicado para fazer, porque não coube, porque é tanta, né? Aí ficou um espaço, mas eu até, inclusive na questão do grupo do Conselho Nacional de Justiça, não consegui colocar. Mas então, vamos assim, mais ou menos resumir na apresentação do professor Márcio Faria, pós-doutor pela UFB, né? Doutor e mestre A pela Federal da UERJ, né? Bahia, né? É a Universidade Federal da Bahia, em Direito Processual, e também mestre pela UERJ em Direito Processual, professor adjunto, né, atualmente, Direito Processual Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro desse grupo de trabalho, né, das execuções civis, né, Sim, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e advogado, né? E nesse grupo eu venho acompanhando, eu estou acompanhando também
num canal, seu canal do YouTube, né? E essas questões sobre a digitalização da execução, né? Nessa questão É. civil. Esse é um tema bem legal, a gente pode depois até combinar uma outra live, Para né? O fazer. pessoal assistir É, também, a gente pode conversar sobre o tema. A execução, eu acho que qualquer colega advogado do Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, se a gente fizer uma enquete, se alguém concorda que a execução é boa, não vamos encontrar ninguém. Né? Eu acho que não vamos ter ninguém que diga que a execução é boa, que ela funciona. Nem para os exatamente. devedores ela é boa, porque até para os devedores ela é injusta, porque normalmente se tem aquela ideia de que a execução que demora é boa para quem deve. Não é verdade, Não é. porque às vezes se faz uma penhora indevida na conta de alguém que É, deve X. Aquela penhora na conta de exatamente. 10x vai gerar um prejuízo para essa pessoa, né? É uma Então, interferência na esfera jurídica do executado, que também tem o interesse de resolver, né? De ser efetivo exatamente. daquela questão. A efetividade É, hoje, no século XXI, né, professor, eu sim, acredito, na minha opinião, eu acredito que seja global, nos próprios atores do processo, né, de todos, né, que para entrarmos aqui no específico tema da lealdade processual. É isso? exatamente. É o link. Exatamente. Assim, eu especificamente em relação à lealdade, que tem a ver com a execução, né? Porque na execução a gente também vê muita deslealdade, a gente vê muita litigância de má É, fé, enfim. é. Esse tema é um tema que depois que eu escrevi, né? Foi minha tese de doutorado, foi sobre lealdade processual. Eu agora, semana passada, por coincidência, estava relembrando, fez 6 anos que eu defendi minha tese, em 2015, parece que foi ontem, né? Mas já tem aí 6 anos. E depois essa tese ela se tornou um livro, né? Um livro que saiu pela editora Revista dos Tribunais. Nós estávamos até conversando hoje de manhã, né? Por Foi. coincidência, talvez a editora por coincidência, talvez soubesse que É. a gente fosse fazer a live ou não, né? Ela Exatamente, é isso aí. deu É uma, isso mesmo. vou me permitir mostrar para o pessoal aqui, Ah, também aqui claro. grandes colegas, Pô, por grande favor. Mazzola, aqui o pessoal que não Pô, conhece não, tô. esse livro Sim. acho que o pessoal vai ver do lado contrário, né? É ao Mas lado dá para ter uma contrário, né? ideia, É. pela editora Revista Tribunais, né? E se procurarem meu perfil também, o professor Márcio Faria, vão achar as referências do livro, né? E esse livro me deu muita honra, muita alegria, porque num primeiro momento, quando eu comecei a pesquisar, né, era um tema pouco tratado no Brasil, né? Nós estávamos ainda antes do Código de 2015, estávamos falando, quando eu comecei a pesquisa foi em 2011, então nós estávamos ainda falando do Código de 73, né? E no Exatamente. Código de 2015 esse tema ganhou muita força, né? Se qualquer estudioso do processo que está nos assistindo aí, a pessoa que está começando a faculdade, ela vai abrir logo o começo do código, no artigo 5º vai ver logo de cara ali o princípio da boa-fé, né? Então, Exatamente. isso foi uma das normas fundamentais que o CPC de 2015 erigiu e que todos devem observar, não só as partes, não só os advogados, mas também o juiz, o promotor, né, o defensor público e todos aqueles que trabalham direto ou indiretamente no processo. Né? Então, esse tema ele ganhou uma força muito grande, né? E é por essa razão, inclusive, que a gente está aqui 6 anos depois falando dele. Né? E deve ter Exatamente. umas 2, 3 semanas eu falei sobre ele, tenho falado bastante, porque realmente é um tema muito grande, muito vasto, e daria para a gente continuar explorando ele bastante aí. O que eu observei, Márcio, é a questão de que no post do seu perfil, eu reparei o detalhe que colocou: vamos falar um pouco sobre lealdade processual. É um pouco porque realmente não há condição. É ao longo Não, é verdade. de anos, né? De anos, né? Nem de meses, são anos para se. É, Né? De é verdade. 2013, né? 2013, né? Para cá, Eu né? comecei em 2011 a pesquisa, 11. né? Eu comecei em 2011, então quer dizer, vamos fazer 10 anos aí, se a gente for considerar o período todo do doutorado e depois, né, que a tese foi publicada também. E desde então, né, a gente pode ver vários e vários são os casos em que esse assunto ele aparece, né? E ele aparece assim das mais variadas formas, né? A gente pode perceber isso. Nós temos aqui diversos exemplos, vou permitir citar alguns aqui para as Claro, pessoas que estão nos fique à acompanhando vontade. entenderem. A aula é sua. Não, que Ou a isso. Aqui honra é minha e a aula é sua, professor. Por não, favor. obrigado, meu cara. Né? Obrigado.
aqui é um bate-papo legal, assim, mas Claro, só para a claro. gente ter uma ideia de como é que a lealdade processual se joga, né? Para usar um termo que o pessoal lá do direito de Portugal gosta muito. Como é que isso funciona no processo? O que realmente é isso, né? Porque, e esse foi, na verdade, o meu primeiro motivo para estudar o assunto. Porque eu, como advogado, eu sempre via, né, os juízes e os colegas também falando, olha, não pode litigar de má fé, né, você tem que observar a boa fé. E isso normalmente era visto só sob a perspectiva das partes. Né? Se a parte eventualmente mentisse no processo, ela poderia ser multada. Se eventualmente alguém interpusesse um recurso manifestamente protelatório, esse recurso poderia ser rejeitado e haveria ali uma multa. Então, há ali diversas consequências que o código traz. Mas eu não via, e foi por isso o motivo que eu me debrucei no tema, a aplicação desse princípio da boa-fé ou da lealdade, como prefere, aos juízes. Né? Os colegas puderam perceber, o nome do livro é Lealdade Processual na Prestação Na Judicional. Em outras prestação palavras, jurisdicional. exatamente, o que eu quero dizer É, os juízes também precisam respeitar a lealdade processual, não apenas as partes, não apenas os advogados. Né? E aí, para minha alegria, eu tive a oportunidade em 2014, quando eu estava ainda escrevendo, de passar uma temporada em Lisboa, sobre a responsabilidade, vamos poder chamar assim, da professora Paula Costa Silva, que é uma processualista internacionalmente conhecida, e a professora Paula Costa Silva ela me ajudou bastante a delimitar o tema do meu livro. Porque a minha ideia originária, Dr. Walter, era tratar de todos os sujeitos do processo. Era tratar dos promotores, era tratar dos entendi. procuradores fazendários, tratar também dos advogados privados. Mas aí ela me disse, olha, Márcio, você tem aí dois problemas. O primeiro, o seu tema é muito grande. E segundo, você tem um prazo. Né? Faltava 1 ano e meio, mais ou menos, para eu terminar o meu doutorado. E ela disse, olha, você não Entendi. vai conseguir fazer isso. Né? É É, aquela ideia do bom inimigo do ótimo. Né? Não dá para a gente abraçar o mundo. exatamente, exatamente. E aí, a partir dessa ideia que ela me deu e dos estudos que eu desenvolvi lá na Faculdade de Direito de Lisboa, nesse período que estive lá, eu consegui perceber que eu queria realmente era falar do juiz. Eu queria realmente perceber que a atuação do juiz leal, ela ajuda no desenvolvimento do processo. E aí eu fui levantando alguns exemplos de situações em que isso poderia ser aplicado. E também eu percebi, por outro lado, casos em que isso não era aplicado, né? Casos de deslealdade. E a partir disso, então, que eu fui desenvolvendo o meu livro. O meu livro tem 3 grandes partes. Uma primeira parte introdutória, em que eu falo o que é lealdade, que eu explico os princípios processuais, explico as questões constitucionais que envolvem o tema. Uma segunda parte, em que eu falo realmente do que é lealdade processual e como é que ela se desenvolve no Código de Processo Civil. E uma terceira parte é que eu falo exatamente quais são os problemas, quais são os abusos de deslealdade. E aí eu levantei alguns exemplos, né? Alguns que aconteceram comigo concretamente, casos que eu tinha como advogado, outros que colegas me enviavam, né? Outros quando a pessoa me sabia que eu estava escrevendo sobre o assunto, as pessoas, Márcio, acho que você vai gostar desse caso. Né? E eu recebia então ali alguns casos, e aí eu posso levantar alguns, vou citar alguns exemplos. Né? E casos esses, é importante dizer que quando eu comecei a estudar, não existia o CPC de 2015. Né? Então eu tava, na verdade, projetando alguma coisa que depois, por minha alegria, acabou indo para o CPC. Né? Direto ou Exatamente. indiretamente, acabou havendo essa influência. Um exemplo simples, assim, quando a gente fala de decisão judicial sem motivação. É, Né? Que, aí, para quem está me acompanhando aí, é o artigo 489 do CPC, o famoso 489. A gente sempre critica, né? Fala, olha, o juiz tem que é, fundamentar a é, decisão, eu levantei tais é, teses, o juiz não analisou as teses que eu levantei, e aí é, você fica, às vezes, naquele receio, eu entro com base de declaração, mas se eu entrar, eu posso atrasar o processo. Se eu também não entro, o tribunal depois não aprecia essa questão. Além de tudo, tem um risco de eu ser multado. Né? E aí eu percebi o que eu chamei de, foi até uma brincadeira que eu fiz, mas de propósito, para poder chamar a atenção, que era o que eu chamei da regra do copia e cola, do recorta, copia e cola. Porque exatamente. Exatamente. a gente sabe, né, doutor Walter, que é normal Bom, isso. Assim, o advogado também usa, o é, estagiário usa, todo mundo usa. A mas questão não é não, essa. não há Somente, condição mais. Né? É, mas você tem que saber usar. é, Né? É aquela história. exatamente. Você tem qual a diferença do remédio para o veneno é a dose. Né? Se você sabe Exatamente. usar, você sabe usar e ela funciona. O problema é que a gente vê, como já vi vários casos, o senhor já deve ter visto também, né? Vários casos em que a gente tem, às vezes, decisões de 10, 15 páginas, e que, na verdade, o que se aproveita para o caso concreto mesmo são elementos, Exatamente. porque o É, juiz enche aquilo.
né, para parecer que foi uma decisão bem fundamentada, quando na verdade é um pedacinho só que tem a ver com o caso. E é o Esse livre é o tipo de exemplo. convencimento, né? É o que vem do livre convencimento, que é da égide lá do Código 73, que ainda É, há. E o livre convencimento, mas ele deva ser motivado como 489. Eu tenho feito algumas sim, pesquisas por conta própria, e eu, sim. desculpe interromper, apenas um parênteses, um segundinho. Não, que Eu isso, só aqui a vi ideia é uma um bate-papo. decisão de acordo com 489. Foi no caso da Princesa Isabel. Processo que durou 250 e poucos anos. Aqui próximo, né? Ali, mais Sim, para lá, é. nessa direção aqui que eu estou atrás. Uhum. É, exatamente. É aquela questão que tinha de quem, da questão do direito à moradia, à posse da Princesa Isabel e dos herdeiros, né? Do ministro que deve se aposentar agora em julho, Marco Aurélio. Foi o voto vencido ainda, que ele entendia que não era para transitar em julgado, porque o juiz tem que observar, ele usou esse termo, enfrentar todos os argumentos que tem no processo. Exatamente isso. E foi o voto vencido dele. Não era para. Transitou em julgado. Eu também não estudei o conteúdo do processo, mas essa questão, porque eu estou pesquisando em relação ao 489, justamente Sim, sim. porque porque é necessário também que se faça alguma coisa, mas parece, eu não sei, mas que chegou lá no Supremo Tribunal Federal foi nesse caso. É claro que deve ter outro. Eu, particularmente, é claro que temos que fazer pesquisas, né, com mais tempo, É. né? Assim, eu acho que as coisas estão ainda melhor, estão num processo, né? Um processo Exatamente. lento, é verdade, mas nós temos experimentado algumas melhores. Eu aqui no TJ de Minas, por exemplo, eu já vi decisões do tribunal anulando decisões de primeiro grau exatamente por falta de fundamentação, por não Ah, respeitar que o bom. capítulo 9, É, por só valer daquele copia e cola. Eu tive um exemplo, até citei esse exemplo em sala de aula. Eu anulei, doutor Val, 3 vezes a mesma sentença. mesmo. A sentença padronizada, aquele famoso copia e cola, Sei, eu sei. aleguei, apelei, o tribunal entendeu que o juiz não tinha analisado realmente o caso. Mandou voltar, o juiz, mais uma vez, ele mexeu um pouquinho de coisa aqui a colar e, mais uma vez, eu apelei e anulei de novo. Na terceira vez que ele decidiu, aí o tribunal percebeu que eu acho que não adiantava mais mandar voltar, o tribunal julgou desde logo o caso e enfrentou o mérito, que era o que eu queria. Entendi. Mas isso acontece muito raramente, é verdade. A gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido. Porque nós temos que pensar também o seguinte, né? Nós temos que fazer uma meia-culpa. É importante a gente falar isso. Dois advogados aqui Exatamente. conversando, a gente tem que falar. Meia Os culpa. advogados também têm que ajudar o juiz, né? Porque É. tem muito advogado que levanta um monte de tese que a gente sabe que, com todo respeito, não tem nenhuma pertinência, Ser só quer leal, fazer né, bonito. professor? Ser leal, né? Exatamente. Ser leal. Só definiu bem, exatamente isso. Porque a gente não pode esperar a lealdade do outro se a gente não age de forma leal. Né? Exatamente. Esses dias eu levantei um caso antigo que eu tive, que era um caso contra um procurador público. Na verdade, a Fazenda Pública, né? Mas eu estava falando especificamente de um procurador. E o procurador, num processo A, vamos chamar assim, ele estava pedindo reconhecimento de ganho de má-fé contra o Entendi. advogado, que tinha feito uma petição. E aí desenvolveu a sua tese e tal. E aí, como eu estava apenas pesquisando, eu peguei um outro processo que, por coincidência, aquele mesmo procurador estava atuando, em que ele estava usando uma contestação que devia ter mais ou menos umas 30 páginas. Eu estou falando por baixo, mas mais ou menos umas 30 páginas, que dessas 30, pelo menos umas 20 diziam respeito a um caso que não era o caso tratado. E as outras 10 que sobravam, metade, 5 páginas, eram sobre uma questão de prescrição que já tinha sido decidido pelo STJ no mesmo processo. Então o processo já tinha ido até o STJ já tinha dito que não tinha prescrição, o processo Entendi. baixou, ele vai e se defende alegando prescrição. O que eu fiz nesse caso? Né? Até era um colega que estava me perguntando, eu falei, olha, eu acho que a hipótese de alegar que houve deslealdade. Porque, no mínimo, o advogado tinha que ter lido. O processo foi até o Porque tem STJ, um depois foi limite para o contestado. advogado postular, tem um limite, né? Limite. Exatamente. E aí, esse é que é o meu lamento e que eu sempre brigo por isso. O que o juiz fez nos dois casos? Eu, inclusive, achava disso do meu colega, que ele também tinha sido desleal no processo originário. Porque, Entendi. olha,
Os dois casos, o que o juiz entendeu? Os dois juízes, né, não era o mesmo. Entendeu que não, que era apenas o exercício do direito de peticionar. E aí eu discordo, porque todo o exercício do direito de peticionar tem que Tem um encontrar um limite, limite. uma barreira. É, É, exatamente. há uma expressão de um professor português que eu gosto muito, quem já me ouviu falar disso, estou vendo aqui alguns colegas entrando, que já talvez me ouviram falar disso. Eu gosto muito dessa expressão, que é do professor Menezes Cordeiro, um professor de Lisboa, que ele diz assim: o processo não pode ser uma ilha de irresponsabilidade. Quer É, dizer, não dá para você admitir dentro do processo aquilo que você não admite fora. A gente faz um contrato, eu e o exatamente. senhor, a gente faz um contrato. No É. contrato eu não posso te enganar, eu não posso te mentir. Não. Por que no processo eu vou poder fazer isso? É, Né? Então, essas coisas têm que ser ditas, a gente tem que tomar cuidado com isso de fato. Né? É é. importante. E, inclusive, essa questão é muito importante, a questão da lealdade. Num certo caso aqui no Rio de Janeiro, eu atuei, postulei durante 12 anos. Porque no Código 73 admitia muito mais. Eu não, assim, eu sabia mais ou menos quantos recursos dava para se fazer. E daí, quando chegou no 12º ano, eu reuni todo mundo e falei, olha, eu aqui estou subestabelecendo sem reservas para um colega, porque eu não advogo mais nesse processo. Não, porque, olha, então Nunca vocês mais. aqui do escritório, terão a última oportunidade de também renunciar. Se vocês continuarem, é com vocês mesmos. Eu aqui entendo que daqui para Essa lá paciência chegou da eu vida. vou, não, eu vou ser desleal, não tem mais. Eu fiz ali Sim, de acordo com, porque no caso o advogado ele não é o juiz, o advogado ele vai defender do início ao fim aquela tese, né? Se é. a tese, né? Até o final, Tiver pertinente, né? pertinente. Ele É, pode, é, eu vou aproveitar esse gancho, senhor, por exemplo. Eu participei de um evento ano passado, né? Não estava na pandemia. Essa palestra também está no meu canal do YouTube, que é uma palestra que repercutiu bastante, que é uma ideia que eu estou desenvolvendo para escrever um texto. Assim que eu conseguir parar um pouquinho, eu vou escrever a respeito. Que é o seguinte: não vamos imaginar que em determinada tese exista já um precedente do Supremo ou do STJ firmado. Já se sabe que aquela questão está pacificada. Não é uma divergência, não, está pacífico que existe aquela questão. E entendi. aí você então advoga a favor daquela tese. Você está defendendo aquela tese. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples aqui para o pessoal entender. Vamos fazer de conta que a gente está pedindo uma pensão alimentícia para uma pessoa que é maior de idade, mas que está na faculdade, tem 20 anos. Já é pacífico nos tribunais que a gente sabe que o maior de idade nessa situação tem direito à pensão alimentícia. E aí vem o colega e faz uma contenção dizendo o seguinte: não, já atingiu a maioridade, não existe esse direito. Bom, nós sabemos que nessa situação ele vai perder, já está É, pacificado na é, jurisprudência que é, o estudante tem direito à pensão. Então, é, vamos fazer de conta que houvesse, não é o caso, acho que não tem, é, mas vamos fazer de conta que houvesse uma súmula do STJ dizendo isso. Esse sujeito que litiga contra esse precedente, que é o precedente que a professora Tereza Arruda Alvim, grande professora, chama precedente forte, esse sujeito que litiga contra esse precedente, sem mostrar, que o precedente não se aplica mais, ou dois, que o precedente tem que ser afastado naquele caso, se ele não fizer nenhuma dessas duas coisas, esse sujeito, ele está, a meu ver, litigando de má fé. Por que razão? exatamente. Porque o CPC de 73, ele falava litigar de má fé, litigar contra textos pré de lei. Isso. O CPC de 2015, quando ele vai falar que o juiz tem que observar a lei, ele não fala apenas lei, ele fala ordenamento jurídico. E aí, quando ele fala de ordenamento jurídico, dentro desse ordenamento, me parece que deve ser compreendido também o precedente. Então, quando esse sujeito que eu estou dando esse exemplo, ele vem e litiga contra um precedente, ele está também, a meu ver, litigando contra um direito em tese. E litigar contra o direito em tese nessa situação me parece que é a hipótese possível de ser ali sancionado pelo litigante de má-fé. Quando eu levantei Exatamente. essa tese, há mais ou menos um ano, eu comecei a sofrer críticas eu reconheço fundamentadas, é importante estabelecer esse diálogo, mas nenhuma delas, me parece, conseguiu demonstrar que eu estava equivocado. Por quê? Porque a gente defende tanto que haja observância de precedente, a gente defende tanto que o juiz siga, né, as decisões judiciais,
E aí, quando o advogado não segue, não vai acontecer nada. Né? A gente tem que aprender que não dá para a gente simplesmente sair peticionando, escrevendo Não. e achar que não vai acontecer nada. É. Né? Acho que essa é a ideia. Né? Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma aplicação concreta da boa-fé, da lealdade processual. Mas aí tem um detalhe, Tuval. Objetiva, né, Márcio? Exatamente, exatamente. Objetivo. E aí tem um detalhe. Só vai acontecer isso se o juiz realmente pegar o processo, ler o caso e ter mão firme para litigância de má-fé. O que a gente mais vê aí também é juiz que percebe que aconteceu litigância de má-fé e larga para lá. E aí é o que eu brinquei com alguns colegas semana passada, retrasado, numa outra live, que é mais ou menos o caso quando você tem um advogado que litiga de má-fé e o juiz não faz nada, é mais ou menos o caso daquele jogador de futebol que vai para o campo só para poder bater. O juiz marca a falta, mas não dá cartão amarelo. E aí, em outras palavras, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para o cara, ó, pode continuar batendo, pode continuar fazendo falta, parando o jogo, porque eu não vou te expulsar. Quando o juiz não pune o litigante de má-fé, o advogado que já conhece aquele magistrado, sabe que ele é mão leve, vamos chamar assim, o que ele faz? Ó, isso aqui está tranquilo, eu posso inventar uma preliminar aqui, eu posso falar que eu tenho a prova testemunhal que não existe, eu posso protelar esse processo ao máximo, porque não vai acontecer nada. Agora, o outro lado também é o contrário. Se por outro lado eu sei, não, esse juiz aqui eu não posso dar mole com ele, não. Não posso dar mole com ele, porque senão ele vai me multar, ele vai sancionar, ele vai oficiar o AB. Aí o sujeito, né, ele não faz essas coisas, a gente sabe disso. Então, nós precisamos também das duas coisas. Nós precisamos do profissional que respeita a boa-fé, mas nós precisamos do juiz que controla a boa-fé também. Se ele não fizer isso, a gente não consegue fechar o sistema. Né? Porque o código diz que tem que ser multado. Mas se o juiz não multa, não adianta nada. Né? Ele está incentivando indiretamente a acontecer esse problema. Né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem na prática, é verdade. É muito, muito, muito complicada essa situação. Esse parâmetro do Código de 73 com o de 2015, né? 2015 que não se fala nem mais novo CPC, né? O curioso é que se fala novo Código Civil, repara bem. Eu já vi alguns colegas falando isso. Em 2002, porque na verdade o Código de 2002 Civil, ele é lá da década de 70, né? Uns falam 72, 74. Ele ficou mais de 20 anos no Congresso, né? Que ficou no Congresso. E lá, ainda em relação à lealdade e à questão da boa-fé, no Código lá Civil de 2002, a boa-fé, no caso, ela teria que ser demonstrada, né? Hoje não. No Código Civil de 2002, é presumida como uma questão da sua obra em relação ao juiz. Eu li a resenha do professor Leonardo Carneiro da Cunha. A resenha que ele fez sobre o seu livro, né? Quando ele falou... Essa resenha foi bem legal você ter falado sobre isso. Essa resenha, eu fiquei muito feliz com ela. O professor Leonardo Carneiro da Cunha, né, um grande professor da Universidade Federal do Pernambuco, é procurador do Estado. Né? O pessoal pode procurar ele aí no Instagram também, Leonardo Carneiro da Cunha, que ele é bastante conhecido. E ele teve a oportunidade de vir aqui em Juiz de Fora em 2017, assim que o livro tinha acabado de ser lançado. E aí ele teve acesso ao livro e ele depois de um mês mais ou menos, ele me mandou uma mensagem e falou: Márcio, dá uma olhada aí para você ver. Acho que menos até. Ele tinha lido o livro e tinha feito uma resenha que saiu na revista de Processo. Fiquei muito feliz, né? Foi a revista de Processo 95, eu anotei. Repro 275. 275, exatamente. 275, de 2018. Exatamente. Porque, assim, eu tenho algumas, né? Não desde o início. Porque é o que se tinha, né? Início de 2000, 90. Não, era daquela. Tanto é que nas primeiras revistas era colacionado os acórdãos, né? As emendas dos... Né? Colacionado... Você falar disso, eu me lembrei de uma coisa em sala de aula que eu estava explicando pessoal como é que fazia recurso especial, né?
E eu, quando eu comecei a advogar, a fazer estágio, era desse jeito. A gente tinha que tirar cópia, né, do acórdão, colocar, e aí tinha um repositório oficial que saía. A Repro era um repositório oficial, ainda é até hoje, mas não tinha essa coisa de buscar na internet como tem, né? E aí eu explicando isso para os alunos, meninos novos, eles assim, mas não entendiam como é que era isso, né? Olha, você tinha que ir lá, pegar o repositório oficial, comprar a revista, pesquisar, catalogar aquilo, porque quando saía o prazo para fazer o recurso especial, você tinha 15 dias corridos para fazer e já tinha uma coisa mais ou menos Exatamente. organizada, né? Hoje em dia é muito tranquilo, você entra no site aí do tribunal, pega isso, né? É muito Tudo mais rápido, né? fácil, né? É muito mais fácil. Muito rápido. No caso memorial, ou até para despachar com o ministro, por algumas vezes, né? Me dirigi aqui ao Santos Dumont só para isso, para chegar lá. Chegava em torno de 11 horas, mais ou menos. No mesmo dia eu retornava para o Rio de Janeiro. Só para levar o memorial É. nas bolsas, sabe? Era um... Hoje em dia nem isso precisa mais, né? Poxa vida, Os né? magistrados recebem online. Por falar em magistrado, estou vendo a doutora Dilon aqui, meu grande amigo, juiz federal no Rio de Janeiro. Obrigado, meu caro, pela sua presença. Grande Odilon, foi meu colega no doutorado, é um excelente magistrado. Eu vi aqui também, doutor Valdo, já que eu estou falando de pessoas que estão aqui, eu vi vários ex-alunos aqui conosco. Pô, que legal. Isso Eu vi aqui é aqui colegas, gratificante. estou vendo aqui alguns alunos desse semestre passado. Tem um grande amigo aqui, Rodrigo Sagiori, advogado aí na região dos Lagos, meu amigo de faculdade, enfim, estou vendo aqui muita gente presente, fico muito feliz com a participação do pessoal. E aí eu queria aproveitar, já que nós estamos falando de novidades, né, de facilidades que a gente tem hoje em dia, né? Eu queria Exatamente. aproveitar para a gente falar de novo da lealdade. Hoje é mais fácil a gente conseguir perceber algumas coisas que eu tinha pensado há 6, 7, 8 anos atrás. Né? E uma delas tem a ver com o contraditório. Né? Porque nós conseguimos ver nitidamente, hoje em dia, com a petição, né, no processo eletrônico, nós conseguimos ver claramente onde é que o juiz retirou aquele argumento, de onde que saiu aquele argumento, aquela tese, se ela foi ou não foi enfrentada. Né? E uma das, eu chamei de ferramentas. Eu levantei 3 ferramentas para que nós possamos dizer que há ali um juiz leal naquele caso. E uma delas é o contraditório. E é importante a gente ter em mente uma diferenciação que na Europa existe há mais de 100 anos, mas que no Brasil a gente está começando a entender aqui o que é a diferença entre decidir de ofício e conhecer de ofício. Que a gente sabe que o juiz é obrigado a conhecer algumas matérias de ofício, né? As questões que antigamente se chamavam de condições da ação, as questões que dizem respeito à coisa julgada, as questões que dizem respeito, por exemplo, a impedimento, as questões que dizem respeito também à competência absoluta, enfim. Nós sabemos que tem uma miríade de questões que o juiz tem que conhecer de ofício. Mas o que acontecia, principalmente antes do CPC de 2015? O juiz percebia isso e não só ele conhecia de ofício, como já decidia de uma vez. E aí ele Exatamente. surpreendia as partes. Surpreendia as partes com isso. Então, uma das coisas que eu percebi é que não é leal quando você tira um argumento do bolso, né? O direito português chama isso de decisão de algibeira. Você levanta, tira a decisão do bolso, da algibeira, e já decide de uma vez. É como se fosse uma carta na manga. Né? Não dá para fazer isso. O juiz leal é aquele que percebe a matéria e ouve as partes. Né? Ele intima as partes para que elas falem a respeito daquilo, e só depois que elas tiverem a oportunidade de falar, é que aí então ele pode decidir. E é interessante porque isso não é muito difícil de perceber, isso está lá no artigo 10 do Código, mas na prática, quantas e quantas decisões que a gente vê que as partes são surpreendidas com algo que ninguém esperava. Né? E isso 6 anos depois que o Código, né, 5 anos que o Código entrou em vigor, 6 anos que o Código está aí publicado. Né? Então a gente tem que mostrar que a lealdade não é simplesmente achar que eu estou agindo de forma correta ou incorreta, não é só isso, né? Não é uma questão ética apenas, é também seguir a regra do jogo. Né? Seguir a regra do jogo significa realmente respeitar o contraditório. Existe um professor italiano, infelizmente ele faleceu no ano passado, o professor Michele Tarufo, que ele dizia, né? Ele dizia, processo justo é aquele em que as regras do jogo são observadas, são obedecidas. Porque não adianta você ter uma decisão justa se ela não adveio de um processo justo. E a gente tem agora vários exemplos, né? Não vou citar processo criminal, porque não é minha área, mas a gente pode ver esse exemplo agora, né? Do Supremo vai decidir provavelmente essa semana
ou semana que vem, não sei, a respeito da nulidade ou não daqueles processos da Operação Lava Jato. A É, discussão toda ali não é se a decisão é justa ou injusta. A decisão é se o processo foi justo, se a regra do exa- jogo foi observada. Né? Então, isso exatamente. que as pessoas têm que entender, porque a gente às vezes lê assim, a decisão foi anulada, mas ela estava certa, fulano de tal fez aquilo mesmo, ou Não, realmente o sujeito descumpriu o contrato, ele tinha é, que pagar aquela multa, tudo bem, mas ele tem direito a um processo justo. E o processo justo é o processo que observa a lealdade, é um processo em que as garantias são respeitadas, é um processo em que o contraditório é respeitado, um processo em que os prazos são observados de forma justa. Então, essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque demorou muitos anos para conseguir isso, doutor Walter. Quantos e quantos anos a gente vem falando disso e os nossos professores, né, os professores dos exatamente. nossos professores É. brigavam contra isso. A gente não pode simplesmente achar que isso agora acabou, né? As Não, coisas têm que ser passadas de não. lado. Não dá para ser assim, né? Exatamente. Inclusive, essa questão toda de lealdade contraditória, o acesso à justiça também, né? Da mesma, fazendo assim como se fosse um parâmetro, o acesso à justiça de uma justiça multiportas, né? Mas esse acesso tem que ser efetivo, né? Da mesma forma, não estou querendo entrar em outro tema, apenas para contextualizar. Não, não é só ter o jurisdicionado, o acesso à justiça nessa questão, mas ter o acesso efetivo de poder ir ao judiciário, né? Porque ele tem o poder de demandar, ir lá visitar, não só ter acesso às portas, mas ir visitar todo o judiciário. Ou seja, ele tem que ter acesso ao contraditório, ampla defesa, de acordo com as regras e aos princípios. Aliás, a questão dos princípios, eu me lembrei que nisso, na sua obra, a vertente é constitucional da lealdade até chegarmos ao CPC 2015. É, o professor Márcio Exatamente. E poderia me parece que falar sobre essa questão foi uma boa lembrança. A gente tem uma dúvida na doutrina sobre qual seria o fundamento constitucional da lealdade. Há quem considere que está lá no artigo 3º da Constituição, que é o que fala da solidariedade. Eu, Sim. particularmente, a mim me parece que a boa-fé, a lealdade processual, ela está incluída no devido processo legal, como até algum colega aqui mencionou no chat. Porque só é possível falar num processo legal se houver lealdade. É interessante que existe uma expressão de um jurista espanhol, que é de Barcelona, eu tive a oportunidade de passar um tempo também lá estudando com ele, Legal. Juan Picoy Runoy, é o nome do professor catalão, que ele tem um texto que ele chama de devido processo leal. E é legal porque Ah, quando você vai tá. escrever isso no Google, o Google acha que você está falando devido processo legal. Você fala, não, não é devido processo É legal, é devido leal. processo leal. Porque a lealdade faz parte também do devido processo. Porque não adianta nada a gente ter um processo rápido, um processo célere, um É, processo que resolva em tese o problema, se houve desrespeito à lealdade. E a gente tem que exatamente. observar a lealdade. Eu não posso enganar a parte contrária, o juiz não pode nos surpreender, eu não posso criar artimanhas para que o juiz eventualmente caia nelas e eu ganhe a causa por conta disso. Então, ali no livro, eu trabalho várias questões que devem ser observadas exatamente por conta disso. Eu vou dar um outro exemplo para o pessoal que está nos assistindo aqui. Audiências. Eu digo, inclusive, que é uma deslealdade. Agora a gente não acontece mais isso, mas o senhor já deve ter visto. Vai para a audiência, o juiz às vezes nem sabe do que está tratando o processo. Ele pega o processo na Na hora lá para hora. folhear, Na para hora, olhar. E aí é aquela história. O advogado experiente, quando ele vê um negócio desse, fala: se o juiz não sabe do que é o caso, eu vou pegar esse testemunho aqui e vou enrolar, vou enfiar perguntas que não tem nada a ver com o caso, eu vou fazer essa audiência demorar, eu vou fazer esse processo atrasar, é, vou fazer de tudo para que ele seja dure mais do que porque o meu cliente eu não quero que o meu cliente perca. Agora, se é, o juiz conhece o processo, na hora que ele começa a perguntar o negócio, ele, eu dou pela ordem, qual que é o objetivo da sua pergunta? Por que você está perguntando isso? O que você quer provar com esse negócio? E aí, nessa hora, eu digo, opa, peraí, não dá para fazer isso. Então, também, quando a gente está trabalhando o procedimento, não é só na hora de decidir, mas durante o procedimento,
durante o iter do processo, o juiz também tem que observar a lealdade, né? E isso é um exemplo, né? Eu falei da audiência, mas a gente poderia trazer outros. Quando vai analisar a petição inicial, o código fala expressamente que tem que interpretar conforme a boa-fé. Quando ele vai analisar a defesa, ele também tem que interpretar conforme a boa-fé. Ou seja, a boa-fé ela é como se fosse uma luz que vai iluminando todos os atos do processo. Não só na hora de decidir, mas também todos os atos, os atos que são praticados no processo, né? Então, isso é muito importante nesse sentido. Então, professor Márcio, desculpe interromper, mas nessa linha, não sei se o professor vai concordar comigo, mas eu entendo que eu tenho princípio e tenho regra. Nós estamos falando de princípio e regra. É claro que o entendimento, eu acredito que isso deve mudar, ou já mudou bastante, e que o princípio é norma. O princípio não é valor axiológico. O princípio é regra. Então, a regra e os princípios do Código de Processo Civil, elas são um parâmetro para serem abordados e de acordo com o que está na norma. A norma em concreto, que é o Código de Processo Civil, em princípio. Mas as pessoas ainda falam em princípio, ou seja, que seria valor axiológico. Não é isso. Eu entendo que não. Não é só isso. Não é só isso. Assim, eu até falo um pouco disso. Eu uso aqui muito uma obra de uma professora gaúcha, que ela escreve direito privado, mas o direito privado, nesse ponto, está mais avançado que o direito processual, quando a gente trata de boa-fé. Né? A professora Judite Martins Costa, em que ela mostra que do princípio da boa-fé decorrem regras de interpretação, regras de ampliação de direitos e regra de restrição de direitos. Então, para dar um exemplo no processo especificamente, eu não posso, por exemplo, entrar com um recurso dizendo que eu não concordo com a decisão e dias depois eu vir e querer cumprir a decisão. Porque se eu fizer isso, as minhas atitudes são contraditórias. Né? É a famosa preclusão lógica. O ato 1, que foi recorrer, ele é contraditório com o ato 2, que é aceitar a decisão. Então, a consequência vai ser qual? A regra diz, se eu fizer isso, meu recurso não vai ser admitido. Então, nesse caso, nós temos o princípio do qual decorreu a regra que proíbe a prática de atos contraditórios. Eu vou dar um outro exemplo, também ainda dentro dessa ideia de restrição de direitos, que também é considerado como uma decorrência da boa-fé. Quando eu, eventualmente, digo às partes, sou magistrado, eu digo às partes, olha, eu estou convencido de que não precisa mais produzir provas. Não precisa mais, não precisa de prova testemunhal, está tudo certo, eu vou levar o processo para a sentença. Então, você está lá aguardando a sentença. Aí, na hora de sentenciar, eu venho e digo, julgo improcedente o pedido por falta de provas. Peraí, não. Se eu encerrei a fase probatória, né, dizendo que eu estava convencido, eu posso até julgar improcedente por outro motivo. Mas não por isso. Eu esse. não posso dizer que faltaram provas. Exatamente, porque se eu fizer isso, eu estou frustrando a expectativa legítima que eu gerei nas partes. Exatamente. Afinal de contas, eu disse, eu saneei o processo, né, decidi que o processo estava o direito que haveria necessidade de prova já estava resolvido, e aí então eu tinha que decidir. Aí, quando eu falo isso, alguns colegas falam, mas você está dizendo que o juiz não pode julgar improcedente? Eu falei, não foi isso que eu falei. Pode. Ele pode. Ele só não pode julgar por falta de provas. E se ele se equivocou, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que se retratar e dizendo, olha, eu achei que estava provado, mas não está, então eu vou baixar os autos de diligência para a gente reabrir a fase instrutória, vamos produzir tal prova A, prova B, e depois aí sim volta. Né? Então não dá para fazer isso, porque senão é aquela história, você joga uma casca de banana e depois você faz o sujeito cair. Não dá. Isso viola a boa-fé. Nessa linha, professor Márcio, o professor Barbosa Moreira já dizia, né? O processo ou procedimento, ele é útil e necessário. Nesse caso, é útil e necessária essa prova, porque se ele julgou dessa forma, o juízo, então é porque era necessária a prova, essa prova lá, pericial, algo, prova que... Sim. Não é isso? É contraditório. Exatamente.
Exatamente. Estou vendo aqui meu ex-aluno, meu colega professor João, está citando um exemplo aqui de inversão não da prova. Exatamente Ah, esse é outro tá. bom exemplo. Né? O juiz não só diz que em tese estaria aprovado, como ainda inverte o ônus da prova na própria sentença. Né? É um caso manifesta meu juízo de erro de procedendo. Né? Ou ele vai avisar que vai inverter o ônus da prova antes, e aí as partes vão saber quem tem o ônus de provar o quê, ou ele simplesmente vai inverter o ônus no momento da decisão, mas antes tem que baixar os autos de diligência para que as partes produzam a prova. Não dá para ele dizer, olha, você perdeu porque não provou, olha, você nem sabia que precisava provar, né? Você não sabia que o ônus era seu, como é que você vai saber que o ônus é seu só na hora É. da sentença? E é interessante, Tovaldo, aproveitando o embalo, porque são coisas muito, muito Até por causa do simples nosso da gente tempo, né, perceber. professor? O nosso tempo. Exatamente. O Instagram tem isso, O mas Instagram. pode É, vai dar tempo, sim, vai dar tempo, é, sim. não, mas é só para a gente poder dar um exemplo assim bem simples como as coisas elas são muito óbvias, mas a gente precisa dizer, né? Vou dar um exemplo assim, o meu menino, eu tenho um filho de 5 anos Ah, e que que ele legal. brinca, ele fala o seguinte, olha, eu tenho o mais velho tem 5 e a mais novinha tem 2 anos. São Mas dois, ele né? Um sempre diz, ele casal. fala assim, ó, são dois, é um casal. E aí ele sempre, o mais velho fala o seguinte, ele fala, olha, papai, não pode eventualmente dizer que eu não tenho direito a alguma coisa se você não me avisou antes. Então, hoje à tarde, por exemplo, ele falou assim, ele Exatamente. fez um negócio, eu falei, ó, você não vai fazer alguma coisa. Ele falou, não, mas não é justo, você não me avisou que se eu fizesse isso, a minha consequência seria perder esse direito. Você vê, ele tem 5 anos e ele consegue perceber que antes de se aplicar a consequência, a gente tem que dizer qual é a Claro. base daquilo. E É. nesse exemplo que o João trouxe aí, nosso colega, se o juiz vai inverter o ônus da prova, ele tem que avisar isso antes. Ele tem que dar o dever de advertência que decorre da cooperação, que está no artigo 6º do Código. Olha, vou advirto às partes que o ônus da prova foi invertido e que, portanto, quem tinha que provar isso não é mais a parte A, e sim a parte B. E aí as partes, obviamente, vão saber quem é que tem que produzir o quê, e Tem se que ter não produzirem, perdem. oportunidade, né, professor? Tem que ter a oportunidade Exatamente, do outro. exatamente. É, Você definiu bem, exatamente, a oportunidade. oportunidade. Melhor sair. E para isso, claro, ciência prévia é fundamental. Por isso, mais uma vez, a gente fala do contraditório. É interessante que a gente está falando de um negócio que tem 200 anos, né? Mas olha, os exemplos vão surgindo de É, coisas de semana passada, do dia a dia, né? exatamente. Que a gente realmente vê a importância do princípio contraditório. E nessa questão, lá do Código 39, a qual eu só de livros, né? Porque eu não advoguei pelo Código 39, não. Só ação de emissão na posse, né? Que até hoje as pessoas É, ainda confundem, mas existe lá. No Código 39 tinha lá o despacho saneador, porque no de 73 não tinha mais isso. Só que vários magistrados, pelo menos aqui no Rio, colocavam lá despacho saneador. Para o advogado era excelente. Eu entendia. Quando eu via um despacho saneador, né? Porque é justamente nessa linha da questão da prova. Olha, o fato controvertido é a prova pericial de engenharia. Então, é leal com todos os envolvidos, as partes, os advogados, não é isso? Nesse e aí sentido. aproveito o seu excelente exemplo para indicar aos colegas que Obrigado. estudem o artigo 357 do Código, que é o artigo que fala do saneamento compartilhado, que é um artigo que a ideia dele é excelente, mas é um tipo de dispositivo, pelo menos nos casos que eu tenho estudado, que não pegou como deveria. Porque acho que muitos colegas não sabem do impacto dele. Esse dispositivo, se ele realmente for aplicado, a gente forçar os aplicarem, vai acontecer exatamente isso que o senhor colocou, né? O juiz vai fazer um saneamento do processo para que todas as partes consigam perceber o que deve ser provado, o que não precisa mais ser provado, para você não perder tempo também gastando dinheiro, gastando energia para provar coisa que já está demonstrada. Né? Eu me lembro de um caso, rapidamente citando, em São Paulo, em que o advogado da parte contrária perdeu quase metade de uma audiência fazendo uma prova que não precisava, porque eu, na contestação, eu advogava para o réu, eu, na contestação, confirmei o fato. Disse, olha, aconteceu esse fato. Aí ele chamou a primeira testemunha. Primeira pergunta que ele faz, sobre o fato que eu já tinha confessado. E eu Entendi. mesmo levantei a mão e falei, olha, doutor, já está resolvido isso aí. Era uma discussão que envolvia hora extra, nós tínhamos trabalho. Eu falei, já está resolvido. E ele continuou fazendo isso. Até que aconteceu o quê? A juíza indeferiu todas as provas dele e ele acabou perdendo o processo. Por quê? Porque ele não conseguiu perceber que já tinha sido saneado aquele fato. É.
Então é importante que os exatamente. colegas estudem o 337. É interessante. Professor Márcio, então, eu acho que está faltando uns 3, 4 minutos. Seriam as considerações finais, né? Ou então, os É, memoriais, né? passou rápido, né? Né? Passou bem rápido. Não é isso? Que No final bom, da que bom. Passou audiência, rápido. vamos fazer os memoriais escritos, Exatamente. né? Aí tem a questão da lealdade, se dá para resolver na hora, eu Sim, vou fazer os memoriais. É isso. Bom, doutor Walter, eu queria nesses minutinhos finais aqui agradecer mais uma vez o convite. Para mim foi uma honra poder conversar contigo e com as pessoas que te seguem Obrigado. aí. A minha, Queria muito. mais uma vez me colocar à disposição. O pessoal que está conhecendo agora aí pode procurar no @professor Márcio Faria. Né? Eu estou à disposição para que a gente possa continuar conversando. Né? Todo mundo que gostou do assunto, lá no meu canal do YouTube também tem muita coisa sobre lealdade processual e sobre outros assuntos. Né? Eu tenho colocado aulas que eu ministro na graduação e na pós-graduação nesse tempo de pandemia. Eu acho que é importante a gente compartilhar conhecimento e o pouco que eu sei eu tenho tentado colocar lá no canal para que as pessoas também possam assistir e trocar ideias, né, para que a gente aprenda cada vez mais. Eu queria mais uma vez agradecer, eu vi um monte de gente aqui que eu não consegui falar, foi passando aqui, né, foram passando os nomes, mas todo mundo que estava presente aí, eu fico feliz também com a presença e mais uma vez, muito obrigado. Professor, eu gostaria de, sim, um pequeno encerramento, né? Encerramento também não, Claro. porque faremos outras lives. Então vamos Registrar lá. no seu livro que na própria resenha do professor Leonardo, né, que Sim, ele fala, né, da questão que está registrada lá. Se você possui conhecimento, assim como o amor, não deve ser economizado e guardado. Para si, devem ser distribuídos e compartilhados. Né? Essa é a preocupação, todos nós, e especificamente do professor Márcio. Isso realmente eu estou de prova, porque realmente nessa questão de compartilhar realmente saber. Né? Essas palavras aqui é de Churchill, né? Não é isso é isso? porque no meu livro eu coloquei isso, uma citação dele logo no início, dizendo isso, que se a gente tem conhecimento, a gente tem que compartilhar. Aí o professor Leonardo pegou isso para poder fazer a resenha, né? Ele fala que a Exatamente. gente tem que compartilhar e a ideia é essa mesmo. Exatamente. Professor, olha, uma grande honra tê-lo aqui, de dialogarmos, e teremos outras lives, né? E vamos acompanhar. Eu compartilho aqui no perfil o seu livro, né? E também o seu canal no YouTube, né? Que Tá excelente, certo. as aulas. E tem várias aulas do professor Alexandre Câmara, né? Será convidado, e vários outros Sim, professores. exatamente. Né? Que o Agora professor para esse Alexandre mês de Câmara é maio, carioca. Carioca. é, Ele até ele explica da salvo, questão de carioca, né? O Rio de Janeiro, ele fala. é, É, salvo engano, se eu não tô, se meu calendário, dia 18 de maio, lá no canal do YouTube vai ter uma aula do professor Alexandre Câmara falando de princípios, mas são princípios exatamente. executivos. Eu vou divulgar também lá no canal, né, e mando para também para o senhor depois poder olhar lá e todo mundo acompanhar também. Então tá. Professor, olha, um grande abraço. Foi uma honra tê-lo aqui, A honra é compartilhar toda minha, do obrigado. fundo do coração. Eu sei que realmente o senhor, né, você é professor mesmo, É, de verdade, porque a questão amém. educacional porque eu venho dessa parte da educação, né, da minha outra graduação, né, de advogar, já vou fazer 30 anos, né, desde estagiário. Até o professor Câmara diz, né, que ele conta desde que ele começou a estagiar. Né? Ele conta a Não pode advocacia deixar. dele. Não pode deixar. Exatamente. Isso Olha, mesmo. professor, um grande abraço e uma honra, mais uma vez, tê-la aqui. E parabéns pelo livro e a sua obra. Eu li a resenha e vou ler o livro com calma, porque o livro não chegou, eu até falei, né? Aí eu tenho que ser leal, não vou dizer que li o livro todo, mas eu vou ler o livro todo. Claro que não vou fazer uma resenha como o professor Cunha Não, mas fez, mas se fizer, será muito bem-vindo. ah, Obrigado, meu caro. Obrigado nada. mesmo. Olha, um grande abraço. Boa Tchau, noite, tchau. professor. Boa noite. Estamos nos falando. Até Obrigado. logo, pessoal. Olha, muito obrigado a todos que participaram aqui. Se não deu para comentar é, todos aqui, é porque realmente às vezes não dá para ler, né? Aqui, pequenininho.